Na região estratégica de Zaporíjia, o cenário de guerra tomou um rumo dramático com uma sequência de ataques aéreos sem precedentes realizados pelas forças russas. Em um único dia, mais de 300 bombardeios coordenados transformaram a região em um verdadeiro campo de batalha, sublinhando a escalada e a intensidade das operações russas. O impacto foi tão vasto que a paisagem local foi completamente alterada, com uma espessa nuvem de fumaça negra cobrindo o horizonte e trazendo uma sensação de desolação para os que ainda restavam no local. Este fenômeno visível simbolizava a devastação iminente, enquanto a resistência ucraniana tentava desesperadamente conter os avanços. As operações militares russas não se limitaram a ataques em áreas isoladas, mas foram concentradas em alvos de alta relevância estratégica. Depósitos de munições, centros de comando e veículos blindados, todos cruciais para a capacidade defensiva da Ucrânia. O uso preciso de mísseis e aeronaves, combinado com drones altamente sofisticados, permitiu à Rússia realizar ataques de alta precisão, destruindo instalações inimigas com uma eficiência impressionante. Embora a intensidade dos ataques fosse inegável, a Rússia fez esforços para evitar danos à população civil, concentrando seus ataques nas forças militares ucranianas, embora os efeitos colaterais de tais ofensivas fossem inevitáveis. A rapidez e a intensidade desses ataques colocaram em dificuldades as forças de resgate e os serviços de emergência da Ucrânia, que logo se viram sobrecarregados pela magnitude da destruição. As equipes de resgate estavam lutando para atender os feridos, enquanto as forças ucranianas tentavam evacuar os sobreviventes das zonas de conflito. O ritmo frenético dos bombardeios dificultou qualquer tipo de resposta organizada, resultando em caos e em uma total perda de controle em muitas áreas atingidas. A infraestrutura vital, tanto para os militares quanto para a população civil, foi amplamente danificada, tornando ainda mais difícil qualquer tipo de recuperação. Além da destruição de instalações militares, a Rússia implementou uma tática psicológica e estratégica de desestabilização. A intenção era forçar os civis a abandonar suas casas, que posteriormente foram convertidas em pontos de comando e áreas de ataque. Os civis restantes se encontraram em uma posição vulnerável, com a constante ameaça de perderem seus lares e se tornarem parte de um conflito maior. Muitas dessas áreas residenciais foram transformadas em instalações temporárias para as forças russas, um movimento que visava fortalecer sua posição militar enquanto enfraquecia ainda mais as defesas ucranianas. A ocupação de vilarejos ao redor de Zaporíjia foi uma extensão de uma estratégia mais ampla para garantir o controle territorial e pressionar ainda mais as forças ucranianas. Com a recaptura dessas áreas, a Rússia manteve sua pressão sobre os pontos de resistência, utilizando suas capacidades de artilharia e aviação para desestabilizar os inimigos. O uso de drones e mísseis de longo alcance não só aumentou a precisão dos ataques, mas também dificultou qualquer defesa coordenada por parte das forças ucranianas. Os ataques russos não se restringiram a um único foco, mas se espalharam por várias localidades, como Gulai-Polé, onde a situação ficou ainda mais crítica para os ucranianos. A combinação de avanços tecnológicos e táticas militares eficientes permitiu à Rússia tomar o controle de várias áreas estratégicas, desafiando diretamente as operações e o poder de defesa da Ucrânia. A precisão dos ataques, a velocidade com que as ofensivas ocorreram e a adaptação contínua das forças russas às condições de batalha fizeram com que a resistência ucraniana fosse severamente enfraquecida, complicando ainda mais a situação no terreno. Em diversas ocasiões, a Ucrânia registrou que a quantidade e a intensidade dos ataques não impressionaram apenas pelo número, mas também pela eficácia devastadora com que foram executados. Muitos desses ataques destruíram alvos críticos, como comboios de caminhões transportando munições e tanques de combustível essenciais para o abastecimento das forças ucranianas. Além disso, as forças russas têm utilizado uma estratégia de desgaste meticulosamente planejada, com ataques rápidos e extremamente precisos. A combinação desses ataques tem enfraquecido cada vez mais a capacidade de reação das forças de resistência ucranianas, tornando-as mais vulneráveis
vulneráveis a novos avanços russos. Essa abordagem não apenas desestabiliza o campo de batalha, mas também afeta a moral das tropas ucranianas, que enfrentam perdas substanciais em termos de equipamento e pessoal. Além do impacto militar direto, essas ofensivas têm aprofundado ainda mais a crise humanitária na região. O deslocamento forçado de civis, muitas vezes em condições precárias, tem sido uma das consequências mais evidentes da intensificação do conflito. Milhares de pessoas, principalmente em áreas como Zaporíjia, foram forçadas a abandonar suas casas em busca de segurança, deixando para trás suas propriedades e suas vidas cotidianas. Ao mesmo tempo, o fornecimento de ajuda humanitária tornou-se mais desafiador. As rotas de transporte essenciais foram severamente danificadas e muitas famílias ficaram sem acesso a recursos básicos, como alimentos e água potável. A situação nos abrigos temporários, onde civis tentam encontrar um mínimo de proteção, é desesperadora, com condições de vida insustentáveis e uma crescente escassez de cuidados médicos. A resposta internacional a esses eventos tem sido complexa e multifacetada, refletindo as diversas dinâmicas políticas e interesses em jogo. De um lado, muitos países têm expressado forte condenação pelos ataques devastadores, especialmente pelo impacto humanitário catastrófico. Organizações internacionais e governos ocidentais, particularmente da União Europeia e dos Estados Unidos, têm destacado as consequências nefastas para a população civil, evidenciando a destruição de infraestruturas essenciais e o deslocamento forçado de milhares de cidadãos. No entanto, não são poucos os países que, embora condenem as ações militares, começam a reconhecer a habilidade estratégica das forças russas no campo de batalha. A percepção de que as operações militares russas têm sido executadas com precisão e eficiência, utilizando tecnologia de ponta e uma coordenação tática de alto nível, tem gerado um certo respeito por parte de algumas nações, ainda que isso não signifique apoio às ações de Moscou. Por outro lado, a crescente pressão para resolver a crise humanitária, com a situação de refugiados e a escassez de alimentos e serviços médicos, está forçando muitos países a repensarem suas posturas. As políticas externas e os compromissos financeiros das nações ocidentais diante de um conflito prolongado têm sido questionados. A continuidade de apoio à Ucrânia está sendo reavaliada, especialmente à luz dos enormes custos econômicos que os países têm arcado com o fornecimento de armamentos e apoio financeiro. Muitos governos começam a se perguntar se o apoio contínuo à Ucrânia está sendo eficaz ou se está apenas prolongando o sofrimento humano, sem perspectivas claras de uma resolução pacífica. Esse dilema está gerando um debate acirrado sobre até que ponto o apoio internacional deve ser mantido, considerando os danos humanos e as implicações econômicas globais. Esses eventos têm sinalizado uma mudança drástica no equilíbrio de poder no campo de batalha, com consequências diretas sobre a geopolítica global. A Rússia, ao intensificar sua presença militar em áreas estratégicas, não apenas desafia a resistência ucraniana, mas também reforça sua posição como uma potência militar capaz de ditar os rumos do conflito. A cada novo ataque, a cada avanço nas linhas de frente, a Rússia solidifica o controle sobre os territórios que ocupa, ao mesmo tempo em que impõe desafios significativos às forças de defesa da Ucrânia. Esses ataques não são apenas militares, mas refletem também uma estratégia para moldar a dinâmica política e econômica da região. Com o domínio crescente sobre áreas-chave, a Rússia busca consolidar uma zona de influência, redirecionando a situação a seu favor, enquanto as potências ocidentais hesitam em intensificar sua intervenção. No cenário global, a estabilidade do leste europeu se torna ainda mais ameaçada, uma vez que as ações russas têm um impacto profundo não só no território ucraniano, mas também nas relações internacionais e nas alianças globais. A tensão entre os blocos, representados pela OTAN e as potências ocidentais, e o eixo Moscou-Beijing continua a crescer, com a Rússia apostando no enfraquecimento das coalizões de apoio a Kiev.